Em 2003, os delegados de propaganda médica distribuíram amostras gratuitas no valor de 16,4 milhões de dólares. E para as venderem com maior facilidade, os delegados recorrem a outra arma secreta: informação sobre receitas comprada a farmácias por empresas de seguimento de receitas. You'd get a list with like Dr. XYZ, Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa, and it would tell you how many scripts, give or take, let's say 10, per month or per week, that physician was writing of those products. So we knew everything about our doctors, which ones were the most valuable, which ones to spend the most time on, and what we needed to do, and where their weak spots were. So it was very valuable in that you frequently, as the sales rep, knew better what the doctor was actually doing than the doctor did himself, because he wasn't tracking his own prescriptions. A indústria farmacêutica agora gasta 22 mil milhões de dólares por ano a mercadejar aos médicos para aumentar as receitas, uns incríveis 90% do seu orçamento de marketing. E este investimento resultou. Hoje, as drogas psicotrópicas são um negócio de muitos milhares de milhões de dólares, sendo mais de 2/3 receitadas por médicos de clínica geral. Mas os psiquiatras são aqueles na frente a espalhar a informação. E quando o uso de drogas psicotrópicas é questionado ou obtém uma má publicidade, os líderes de opinião psiquiátricos defletem os ataques e desacreditam os críticos. Ou eles poderão simplesmente usar a sua posição para fazer todo o problema desaparecer. Por exemplo, o psiquiatra Dr. Daniel Casey, presidente do primeiro comitê de aconselhamento da FDA, que se reuniu em 1991 para decidir se uma etiqueta de aviso sobre aumento de risco de suicídio deveria ser adicionada à etiqueta do Prozac. Na audiência, membro familiar atrás de membro familiar apareceram para mostrar como o Prozac prejudicou as suas crianças e entes queridos. No final, no entanto, o Dr. Casey e os seus colegas votaram contra a etiqueta, citando falta de evidência. Mas o que muitos na audiência não sabiam é que 5 pessoas sentadas nesse painel de 9 membros tinham laços financeiros consideráveis com companhias farmacêuticas. O próprio Dr. Casey tornou-se o presidente de um painel de aconselhamento da FDA que votou para aprovar outro antidepressivo, o Zoloft, mais tarde nesse mesmo ano, e em breve tornou-se um dos mais procurados oradores sobre o Zoloft. Mas a corrupção vai para além dos psiquiatras na FDA. Diretores de grandes instituições psiquiátricas são também pagos generosamente pelas companhias psiquiátricas, como o vice-diretor do Instituto Psiquiátrico de Nova York, que num ano recebeu $140 mil. Mesmo agências de governo não estão imunes ao conflito de interesses. Em 2006, o estado do Texas processou a companhia Janssen por transportar os oficiais de saúde mental do Texas para outros estados para promover a sua droga Risperdal. Incluído estavam bónus, gastos de viagens e honorários de discursos. Mesmo a nível federal, o chefe de psiquiatria geriátrica no Instituto Nacional de Saúde Mental foi condenado nesse mesmo ano por aceitar e falhar em declarar mais de $250 milhão de companhias de fármacos em troca de consultas, honorários e gasto de viagens. O resultado destes doutores de campanhas de educação pagos farmaceuticamente é uma explosão em receitas de drogas psicotrópicas, não apenas escritas por médicos, mas por muitos outros. I know some practitioners start people on drugs, on the antidepressants. There's unfortunately, a nurse practitioner that does it, and she's not supposed to. It's not in her protocol. Another nurse practitioner I work with has told me that she keeps doing it. It's gotten to the point where you have nurse practitioners, physician's assistants. There are times when that child doesn't even see a doctor. And we're seeing these prescriptions written for, and at best, the doctor may sign off on the bottom of that prescription. Os profissionais médicos em todo o mundo estão a passar drogas psiquiátricas com aparentemente poucas preocupações. Porque foram assegurados que são seguras e necessárias pelos peritos no campo. Os psiquiatras. The psychiatric community is completely responsible for the widespread use of psychotropic drugs. They're the ones writing the scripts to the large extent, and they're the ones that are proclaiming their supposed beneficial effects, and I think they're sketchy, the evidence isn't good, and the side effects are horrible. The psychiatrists are the facilitator of the diseases, and therefore the prescriptions. Hoje,
Mesmo organizações psiquiátricas não contestam que a parceria entre a psiquiatria e as companhias farmacêuticas em promover as drogas psicotrópicas a médicos é considerável e quase impossível de evitar. Mas desde cedo, esta parceria apercebeu-se de que promover a médicos não era suficiente. Como poderiam eles alcançar o seu objetivo demográfico, o consumidor final, e levá-lo aos consultórios dos médicos para exigir estas drogas? Em meados da década de 1970, Henry Gadsden, chefe da Merck, uma das maiores empresas farmacêuticas, disse à revista Fortune que ele queria que a sua companhia fosse como o fabricante de pastilhas elásticas Wrigley e vender a todos, mesmo às pessoas saudáveis. Será que o sonho de Gadsden tornou-se realidade? Está o marketing a conduzir a uma das indústrias mais lucrativas da Terra? Será que as drogas psicotrópicas estão a ser vendidas como pastilha elástica? As drogas psicotrópicas são mercadejadas em duas frentes. A primeira é através de campanhas de vendas dirigidas aos médicos, psiquiatras e outros prescritores. E no segundo flanco, as drogas são promovidas pesadamente a consumidores. Você. Até recentemente, no entanto, era raro ver um anúncio de drogas na televisão, porque, por lei, as companhias farmacêuticas tinham de listar todos os efeitos secundários, uma lista demasiado longa para um anúncio de 30 ou 60 segundos. Mas em 1997, os lobistas de companhias farmacêuticas pressionaram o Congresso dos Estados Unidos a relaxar esta regra e permitir-lhes mencionar apenas alguns dos efeitos secundários. Com esta simples mudança, publicitar drogas psicotrópicas na televisão americana de repente tornou-se possível. E isto abriu as comportas a uma torrente de anúncios. Subiu desde 595 milhões de dólares por ano em 1996 a 4,7 mil milhões hoje em dia, um aumento de quase 700%. The directed consumer advertising on television, they don't give that message that in order to be healthy, you need to be off drugs. They don't give you that message. They give you the message that, oh, you have a problem, you have an issue, here's the drug that'll fix you. E muito dinheiro é investido em transmitir esta mensagem. O espectador americano médio de televisão agora vê tanto como 16 horas de anúncios de drogas por ano. The pharmaceutical industry reaches right into our living room on a daily basis and tries to convince us that we have this problem that they can solve with a pill. That's dangerous. If you watch any primetime TV, if you watch any primetime news, you're going to get multiple advertisements for whatever the current med is of choice. On television, there are ads now that say, you have got this condition and you're feeling miserable, ask your doctor to give you this pill. Take this pill, it's over the counter. We're being taught, our society really pushes the idea of quick, simple answers. Ask your doctor if Abilify is right for you. Ask your doctor about Cymbalta. Talk to your doctor about Zoloft. Ask your doctor about Prestige. Ask your doctor if it's Talk to your doctor. Talk to your doctor about the risks and benefits of adding Abilify. If you can convince somebody that they've got a medical or biological problem, that the only thing that solves it is a pill, it stands to reason you're going to sell more pills. Para ver quão eficaz é esta estratégia de marketing, peça ao seu médico. Um estudo patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental em 2005 enviou atores treinados aos consultórios de médicos e psiquiatras dizendo estarem deprimidos e pedindo um tipo específico de antidepressivo. 50% deles recebeu uma receita pela droga que pediram e mesmo se o ator não pedisse nenhuma droga psicotrópica, em 1/3 das vezes era-lhe dada uma receita. The doctors feel tremendously pressured to please the patient, to prescribe what the patient is asking for. Nobody likes being labeled as the doc who didn't do anything for me. The doctor is a businessman, and he knows that if he doesn't fulfill that patient's request,
there's a probability that that patient will go elsewhere because he'll find somebody that's willing to prescribe that drug. It should be the doctor's choice. It should be the doctor's evaluation driving the use of any medication. It shouldn't be giving a patient the opportunity to see something on TV and come in and ask for it by name, because doctors then are immediately put in a situation where they feel pressured to pull out the prescription pad, whereas they should have come to that conclusion based on their actual clinical data. Mas levar o paciente a ir pedir drogas psicotrópicas para doenças inexistentes tirou esse poder das mãos dos médicos. E isto foi feito através de campanhas de marketing de drogas que encheram os cofres dos média. Anúncios de drogas na televisão, por exemplo, são responsáveis por 55% dos anúncios diretamente ao consumidor da indústria farmacêutica. Estimativas mostram que se esta publicidade da televisão fosse banida, as vendas nos Estados Unidos cairiam 10 mil milhões de dólares. As revistas e alguma imprensa também dependem das companhias farmacêuticas para muitos dos seus dólares de publicidade, mais de 1,8 mil milhões de dólares por ano. Mas será isto uma boa coisa? Será que tal quantidade de lucros em anúncios mancham o que vemos nos média? You know, obviously the advertising pays for the television programs. So the real money is in the advertising, not in the television program. So that's where the money is. I don't know of too many magazines that want to run huge advertisements blasting the drug companies that are paying for the magazine on the next page. They're going to take a lot of heat and people are going to pull their ads if they start doing that. So again, you have a huge conflict of interest at play with the mass media. Esta parceria entre a indústria farmacêutica e os média também se estende aos anúncios de serviço público, promovendo a doença psiquiátrica. Americans living with schizophrenia. Kids with ADHD or you have postpartum depression. Still dealing with depression? It could be your time for change. São apresentados psiquiatras a promover drogas em vídeos de comunicados à imprensa, que parecem ser notícias de TV, mas na realidade são anúncios de marketing produzidos pelas empresas farmacêuticas. Em entrevistas nas notícias, os peritos fornecidos vêm de gabinetes de oradores aprovados por empresas farmacêuticas e estes psiquiatras raramente revelam os seus laços financeiros. Como resultado, os segmentos de cuidados de saúde mental nos média raramente se desviam da linha de orientação psiquiátrica. Drogas psicotrópicas são mencionadas nos filmes e televisão, tais como o Prozac nas séries de TV Os Sopranos e o Zoloft no filme O Sexto Sentido. Esta montanha de marketing não está confinada apenas à transmissão nos média. A imprensa está inundada com propaganda farmacêutica mascarada como notícias e informação. All you have to do is look at any accepted magazine in America today, whether it be on even a woman's journal or a men's journal. There's always some type of pharmaceutical product that's being focused. And they've gone so far as to give away free samples. All you have to do is write in this coupon. E a mensagem da droga psiquiátrica já se infiltrou à rádio pública apoiada pelos contribuintes. Por exemplo, o psiquiatra Frederick Goodwin realizou um programa de rádio onde defendeu o uso de drogas psicotrópicas. Como será ouvido hoje, o Dr. Goodwin assegurou aos seus ouvintes, os tratamentos modernos, estabilizadores de humor em particular, provaram ser seguros e eficazes em crianças bipolares. O que ele não disse foi que ele seria pago em $2.500 pela companhia farmacêutica GlaxoSmithKline para uma conferência nessa mesma noite, promovendo a sua droga estabilizadora de humor Lamictal. E havia mais. Na mesma semana que o Dr. Goodwin disse às audiências de rádio que não existe nenhuma evidência científica credível ligando os antidepressivos à violência ou suicídio, ele colheu $20 mil da Glaxo. Já tinha admitido que tinha suprimido estudos, revelando que o seu antidepressivo Paxil aumentou o risco de suicídio. Mais investigação revelou que Goodwin falhou em declarar mais de $1,3 milhões em rendimentos farmacêuticos. Poderá este nível de conflito de interesses impedir os médias gerais de revelar a verdade completa sobre as drogas psiquiátricas? As long as we have direct-to-consumer advertising and the marketing dollars the pharmaceutical companies put into it, you will not hear a companion story or any information about a school shooter or a person who went to their work and killed all their family members and friends. You will never hear
whether or not they were on a medication. What you will hear is how depressed they were. And you'll have consultant after consultant and psychiatrist after psychiatrist coming up and being interviewed to discuss how mentally screwed up this person was and how they weren't doing their treatment the way they were supposed to, or they didn't seek treatment when they should have. Esta história protegeu os psiquiatras e as suas drogas durante décadas. Para compreender porque é que o ouvimos tão frequentemente, não é preciso procurar mais longe do que o que está no fundo disso. Como parte de grandes corporações, as companhias dos média de hoje estão no negócio de fazer dinheiro. E para os seus chefes, manter os preços das ações altos é parte da descrição do seu trabalho. E quando o dinheiro dos anúncios farmacêuticos é o seu sustento, não é provável que se agite as coisas. Com fontes tradicionais assim comprometidas, pode-se perguntar se a informação que eles estão a obter sobre drogas psicotrópicas é realmente toda a história. Mas e a internet? Bem, os psiquiatras e companhias de drogas já estão a impingir drogas psicotrópicas no ciberespaço também, com muito poucas restrições. If a patient goes online and looks up a drug and puts in a drug's name, and there'll be a bunch of sites that come up, many of those sites will be funded by the drug companies, but you won't be able to tell from the site. You'd have to, dig up, if at all. You may have no idea that that site was funded at all by the drug company. And especially those ones like Ask a Doctor, those are definitely drug company driven. Através de qualquer meio de comunicação eles podem influenciar os psiquiatras e as companhias de drogas juntam-se para anunciar uma única e constante mensagem. Você está doente? Nós temos a resposta e peça ao seu médico. As mulheres são o alvo especial destas campanhas, através de revistas e shows televisivos. Isto parece estar a funcionar com quase 2/3 de todas as drogas psicotrópicas tomadas por mulheres. We don't get the full truth because the media is owned by Big Pharma. You just turn on your radio or open your newspaper and you'll find ads. They're not going to bite the hand that feeds them. They don't tell the truth. It's a vicious cycle because the more these drugs are marketed, the more people want to take them. The more money goes to pharma to market more drugs. Mas apesar do seu sucesso, os psiquiatras e as empresas farmacêuticas para quem eles trabalham não estão satisfeitos só com campanhas nos média. Portanto, a sua próxima campanha é como convencer mais pessoas a tomar drogas psicotrópicas, permanecendo todo o tempo uma influência oculta. As farmacêuticas gastam milhares de milhões todos os anos na publicidade da sua última droga. Estes esforços são óbvios. Mas haverá maneiras ocultas dos psiquiatras e as farmacêuticas levarem alguém a perguntar ao seu médico sem sequer o saber. Poderá parecer impossível que um apetite de psicotrópicos possa ser criado sem a pessoa ter sequer consciência disso. Será que isto é verdade? Bem, se souber o que procurar, encontrará campanhas de marketing de drogas praticamente em todo o lado. Em hospitais, há programas a promover psicotrópicos que passam em redes de televisão interna, como o Canal do Paciente. Pode encontrá-los em livros infantis, como Brandon e o Urso Bipolar, no qual dizem ao menino que os seus sentimentos são causados por químicos no seu cérebro que podem ser controlados com boa medicação. Existem programas de sensibilização para a saúde mental que visitam universidades para promover controles de saúde mental. Outra promoção oculta atraiu raparigas do ensino secundário a uma palestra sobre distúrbios alimentares para lhes venderem Zoloft. De onde vêm estas campanhas? Muitas delas vêm de grupos de fachada, financiados pela indústria e dirigidos por psiquiatras, mas que se apresentam como grupos compassivos de apoio ao paciente. A group that's focused on people who get depressed, or these support groups. Those are all also funded by and driven by, in large part, the drug companies. The fact that they're being, highly funded by the drug companies puts into question, the information that they're providing. De facto, uma recente sondagem estima que 2/3 de todos os grupos de defesa de pacientes dependem das empresas farmacêuticas ou de fabricantes de equipamento, pelo menos para algum do seu rendimento. Através de entrevistas nos média, anúncios de serviço público e eventos promocionais,
Grupos de fachada psiquiátricos pregam a mensagem de que pelo menos um quarto da população da Terra está mentalmente doente. Você também pode estar e que não há nada que possa fazer quanto a isso senão tomar psicotrópicos para o resto da sua vida. E de todos os programas que eles usam para levar as pessoas a tomar estas drogas, um dos mais bem-sucedidos é a campanha de rastreio de saúde mental. Mas isto começa tudo com os psiquiatras e os seus questionários de rastreio muito ambíguos, baseados no DSM, que abarcam situações da vida comum, tais como a tristeza, nervosismo e solidão ocasional. Because the symptoms are so subjective and the way they decide to describe it, everybody's got depression. So then they started targeting the kids and doing this at schools, and they implemented it through the school process. Coming to the schools and having depression screening days. People would come in and they'd fill out these questionnaires and, oh yeah, you've got it. Brought in quite a few new customers. Mas com as estatísticas a provar que mais de um quarto dos examinados em milhares de locais de rastreio começam posteriormente a tomar antidepressivos, é difícil ver o rastreio como outra coisa que não uma oportunidade de marketing espetacular. Um destes grupos de fachada, o Screening for Mental Health Incorporated, patrocina campanhas nacionais como o Dia Nacional de Rastreio da Depressão, que usa questionários simples para rastrear doenças mentais nas pessoas. Mas o que não é revelado é que este exame da saúde mental recolheu um total de quase 5 milhões de dólares de pelo menos 7 companhias farmacêuticas diferentes, todas fabricantes de drogas psicotrópicas dadas a crianças. De todos os perfis demográficos, estes rastreios de saúde mental visam especialmente os adolescentes. O Teen Screen é o maior desses programas de rastreio no mundo, um programa nacional dos Estados Unidos que visa estudantes do ensino secundário a pretexto da prevenção do suicídio. O Teen Screen foi desenvolvido pelo Dr. David Schaffer, um psiquiatra com fortes laços à indústria farmacêutica. Teen Screen is a series of questions that take about 10 minutes for kids to answer. It's targeted at high school kids. On the Teen Screen case, it asks, do you sometimes feel like other people have an easier life, or, you know, do sometimes you feel bad about yourself and other times you feel good about yourself? Well, given where you are in that particular day and what's happened, you're going to answer that differently. Once this test comes back that the child answered it based on how his emotions were at that very moment, that information gets passed back to the school, possibly the guidance counselor, adjustment counselor, or the school counselor herself, and that child is then referred on to mental health agency. E estudos agora mostram que uma vez em frente de um psiquiatra, 9 em cada 10 crianças recebem uma receita para um psicotrópico. Usando linguagem alarmante e estatísticas enganadoras, o Teen Screen tenta assustar os pais temerosos de que os seus filhos possam ser suicidas. Mas um olhar atento revela que este não é de modo nenhum um programa de prevenção de suicídio, mas sim uma campanha de marketing de drogas. Este marketing e a sua ampla rede de diagnóstico criam uma enorme taxa do que é conhecido como falsos positivos. E o próprio Schaffer admite que 84% de todos os estudantes que fizeram o teste de Teen Screen foram falsamente rotulados de deprimidos ou suicidas. Previsivelmente, o Teen Screen é visto com desconfiança por muitos pais. Para contornar isto, o pessoal do Teen Screen tem oferecido às crianças da escola engodos como cupons para cinema ou pizza gratuita para os motivar a obter a assinatura dos pais no formulário de consentimento. Para eliminar totalmente a objeção parental, o Teen Screen até instituiu uma política de consentimento passivo, segundo a qual, se os pais não objetarem formalmente por escrito, parte-se do princípio de que a criança tem permissão e é então rastreada. Typically, the permission slip that comes home is a permission slip that if you don't sign it, they will give the children the screening anyway. E para muitos que completam o questionário do rastreio, os resultados podem ser devastadores. No Colorado, o Teen Screen rotulou mais de metade de todas as crianças de escola como em um risco de suicídio, apesar de uma taxa de suicídio de adolescentes documentada pelo governo de menos de 1 em 10 mil. Probabilidades muito menores do que ser atingido por um relâmpago. De facto, na última década, a taxa de suicídio dos adolescentes americanos não subiu, mas caiu 25%. There's no data that supports that, doing something like a teen screen is actually going to reduce suicides. They themselves have indicated that the numbers are so small, the suicide rate is so small, that you can't really get an accurate read on whether it works or not. Além disto,
Agora existem provas de que, longe de evitar o suicídio, os programas de rastreio de facto causam-no. A presidência do Instituto de Saúde Mental do Consórcio de Pesquisa Mental concluiu que tornou-se mais provável os participantes considerarem o suicídio como uma solução para um problema depois do programa do que antes do programa. E a pesquisa mostrou que, uma vez postas a tomar psicotrópicos, é mais provável que as crianças considerem o suicídio e que, de facto, o cometam. You may have more people that are so distraught by the way they are when they're under the influence of the drug that they do commit suicide. And I think it's entirely possible that they're not, instead of saving lives, they're going to be losing lives to suicide. Sem nenhuma evidência de eficácia por um lado e com uma enorme desvantagem por outro, o Teen Screen ainda está a decorrer em 43 estados, em mais de 500 lugares. Mas este não é o único programa de rastreio que visa as crianças. O Sistema de Vigilância de Comportamento de Risco na Juventude administra um teste de 35 minutos em pelo menos 45 estados. Ainda outro, Signs of Suicide Incorporated, testou milhares de crianças em 3.500 escolas nos Estados Unidos. Eles também são bastante apoiados por dinheiro farmacêutico. E até agora, para os psiquiatras e as farmacêuticas, isto tem sido um grande investimento. Throwing out a net in doing a typical teen screen or any type of mass assessment, we now have increased our client population tenfold by kids who need to be either seen by a therapist and or seen by a psychiatrist. A internet é outra fonte rica de novos clientes potenciais. Há, por exemplo, o questionário de saúde do paciente, uma folha de verificação de 16 itens, que permite que qualquer pessoa se diagnostique a si mesma com depressão no espaço de 8 minutos. Um dos criadores do questionário foi o psiquiatra Dr. Robert Spitzer, o arquiteto do DSM-3, e os direitos de autor pertencem à Pfizer, a maior empresa farmacêutica do mundo e o fabricante do antidepressivo Zoloft. Existe também uma versão de 2 perguntas, que pode demorar menos de 1 minuto para o aconselhar a perguntar ao seu médico. Os questionários de rastreio na internet abundam, testando categorias de doenças psiquiátricas potenciais como a doença bipolar, DHDA, narcisismo, problemas de autoestima, distúrbios alimentares e dependência sexual. We all have ups and downs because that's what normal life is. If you administer the screening on those times where you have down, you're going to be labeled as having a mental health issue. Where if you took the same screening later, you may not be, but you've already been labeled that way. And that's the danger of that. E os rótulos duram uma vida inteira. Até agora, as campanhas foram limitadas àqueles que querem participar. Mas e se os testes deixarem de ser voluntários? Será que isto levará a um aumento no consumo de drogas? Os psiquiatras insistem que um rastreio de saúde mental seria benéfico para todos. Mas será que isto é verdade? E quais são os riscos? Em 2003, um grupo consultivo presidencial, conhecido como a Nova Comissão de Liberdade para a Saúde Mental, emitiu um programa abrangente que expôs a sua estratégia para o rastreio de sinais de doenças mentais em segmentos importantes da sociedade americana. Alguns dos seus objetivos incluíam programas que criavam a detecção precoce da doença mental, alargando o papel das escolas no diagnóstico e tratamento de problemas mentais e expandindo o uso do rastreio de saúde mental para além do sofá dos psiquiatras e para dentro dos consultórios dos médicos de cuidados primários. It's going to screen the population for mental health. The whole population. They're going to do it by stages, starting with school children, of course. Até agora, os rastreios de saúde mental obrigatórios ainda não são uma realidade, exceto para alguns pequenos segmentos da sociedade. Um deles é o mais indefeso e frágil de todos: as crianças acolhidas. A child goes into foster care, they label the child with some kind of a psychological problem. The child is immediately sent to therapy. Well, the therapist will say, well, I believe the child needs to be on something. So they recommend that the child see a psychiatrist to have the drug administered. Out of the 60, 65 families that I see,
I mean, easily 90% of the kids they have the mental health diagnosis to begin with. If they get it from a psychiatrist, it almost always comes with meds. And I think that we see identified as at-risk kids in the community, and we see some of the most intense situations, and a lot of them are on 4 or 5 different meds. I've seen children that when the day they're taken out of their parents' custody and placed into state custody actually seem happy, healthy, vibrant, energetic. And then, 2 months later, after they've begun taking these medications, they're very slow. They are zombie-like. It is the best way to describe it. Atualmente, todas as crianças que entram no sistema de lares de acolhimento do Texas recebem um rastreio de saúde mental. O resultado, 60% da população de crianças, ao cuidado do Estado, é diagnosticada e posta a tomar pelo menos uma droga psicotrópica, incluindo algumas crianças tão jovens como 3 anos. E é pior noutros estados. Em Massachusetts, por exemplo, 2/3 das crianças que estão ao cuidado do Estado estão a ser tratadas por uma doença mental. Nacionalmente, os filhos de criação estão a ser drogados com o triplo da velocidade das crianças na população geral. Como no caso de Gabriel Myers, um filho de criação de 7 anos que estava a tomar 2 psicotrópicos poderosos, um com uma advertência da FDA de que podia causar pensamentos suicidas nas crianças, quando se enforcou com um tubo do chuveiro. Outro segmento do mercado é o dos soldados que estão no ativo, que são regularmente rastreados em clínicas militares, rotulados com um distúrbio mental e aos quais são dadas drogas poderosas e potencialmente indutoras de violência. Iraq wasn't like Vietnam. There weren't illegal drugs everywhere. But there were drugs everywhere because, every guy on post, they knew all they needed to do was go down and see the combat stress unit, the shrink, and he was the drug dealer on post for us. Almost everybody that saw the body or experienced the event were put on some sort of psychotropic medication. Some bases where my friends were at, my fellow veterans were at, everyone, the whole platoon was on drugs. I would say about 75% of active duty military is addicted to some type of psychotropic drug. You can walk around a military barracks and you ask someone for some Prozac and somebody's got some Prozac or some Xanax or some Zoloft. I've got friends who were in the Army with me who are now dependent on Zoloft and psychotropic drugs just because they got used to it in Iraq and they didn't ever want to get off it, and now they're dependent on it and addicted to it. We have huge numbers of military people on antidepressants, and instead of the suicide rate going down, which you'd expect if the drugs were effective, the suicide rate is going up. This last January, we had more soldiers commit suicide than we had die in combat. And what's not being brought out much yet is the fact that the large majority of these soldiers were on these drugs. We're drugging the military at a rate we've never, ever seen before. E isto é só o começo. Os programas de rastreio de saúde mental para militares estão planeados para 43 clínicas em 15 bases nos Estados Unidos, Alemanha e Itália. Estudos revelam que tanto como 12% dos que servem no Iraque e 17% no Afeganistão estão a tomar algum antidepressivo ou comprimido para dormir. Um total de 20 mil membros do serviço. Mas este número não é nada comparado com o número de grávidas ou mães recentes que poderiam ser postas a tomar drogas se as leis de rastreio psiquiátrico obrigatório para elas viessem a ser aprovadas. When a woman is pregnant, right during the pregnancy, specifically right afterwards, her hormones are changing and sometimes raging. And to screen them and call it mental illness, if they have any type of emotional issues in any way, shape or form, is utterly ludicrous. Mesmo sem ser obrigatório por lei, as mulheres grávidas poderão ser objeto de rastreio de doença mental. E sem sequer o saber. Aqui estão algumas mulheres entrevistadas ao sair dos consultórios dos seus médicos. Have you ever been screened for mental illness? I have not been screened for mental illness. No, I've never been screened for any mental illness. I don't remember any pre-screening. I have not been. No. No? Have you ever been screened for any mental illness? No, I have not been screened for any mental illness. Did your OB/GYN or gynecologist have you fill out a questionnaire that contains psychological questions? Yes, my OB/GYN did give me a questionnaire that has psychological questions.
I've never been screened for mental illness. Yes, I would say the first time I went to see my OBGYN, I did fill out questionnaires about even family medical history, my mental state. I've not been screened for any mental illness or depression. I took a questionnaire in my 6-week checkup, and it basically asked me about if I was crying, if I felt depressed. Yeah, it was a questionnaire about depression. If you're depressed, or if you had any history of depression. Are you happy with your normal day? Are you happy about being pregnant? Have you ever hurt yourself? Are you happy? If I feel like hurting someone, if I was angry. Do mental illness run in your family? You know, it was very noticeable to me after the pregnancy that they're actually fishing for the postpartum depression. When I was pregnant with my daughter, before I had her, I had to take postpartum depression medicine from my 7th month on to my 9th month. E para onde é que este rastreio está a seguir? Para programas como o esquema de drogas pouco conhecido, formulado no Texas em 1995, chamado o Projeto de Algoritmo de Medicação do Texas, ou TMAP. TMAP is a program that was originated starting in the 90s, a collaborative group of doctors from University of Texas and the Texas Department of Mental Health and Mental Retardation. And what it was supposed to do was come up with the best practice for treating mental illness. Usando fundos de pesquisa de 11 empresas farmacêuticas diferentes, este painel, dominado por psiquiatras, criou uma carta de fluxo passo a passo que requer que só sejam prescritas as drogas psiquiátricas mais recentes e mais caras para pacientes com problemas mentais. E se um psicotrópico não funcionasse, os médicos eram obrigados a tentar outro psicotrópico caro. E se nenhum funcionasse, o passo seguinte seria o tratamento de eletrochoque. Mas as pessoas que dirigiam o TMAP estavam a esconder um grande conflito de interesses. They didn't disclose that the researchers that were all involved in creating this, almost every single one of them had financial relationships with the pharmaceutical companies. O Texas não é o único estado com problemas de corrupção. Alan Jones foi um investigador no gabinete do Inspetor-Geral da Pensilvânia. Apesar da investigação ter resultado na condenação do farmacêutico-chefe da Pensilvânia, o TMAP e as suas ramificações, como a PEN-MAP, espalharam-se por todo o país, tendo gerado milhares de milhões de dólares em vendas de drogas. Mas os subornos psiquiátricos têm um grande custo para o público. Em 2001, o TMAP e o seu equivalente para crianças, ou CMAP, levaram o programa da Medicaid do Texas e os sistemas de saúde mental e prisional do Estado à falência. Então o que é que vemos no quadro final? Um programa de rastreio de saúde mental financiado pelos contribuintes e dirigido pelo governo, em que cada pessoa que os psiquiatras consideram ter uma doença mental recebe psicotrópicos perigosos e caros. E se estes não funcionarem, há o tratamento de eletrochoque. They're going to start with school children on the New Freedom Initiative. Then they're going to move it to senior citizen nursing homes. Then they're going to move it to, of course, military. And then parents. By the time you're 18, you've been screened in utero when you were an infant. You were screened as an infant when you first came out. You were screened in your daycare. You were screened then at school. You were screened at the pediatrician's office. You're screened in high school. You're screened over and over again. And to sit there and pass laws requiring that people be screened and drugged based on screening under state law or federal law is really, it's criminal. It should not be done. They're marketing this madness all over this country, and we are actually becoming an example for the rest of the world. So we're, again, the poster child, if you will, and so the rest of the world is spending more and more on drugs. I don't know that there was ever a time in the history of the world where people have been drugged to the extent of what we're seeing today. The reality is, if you look at the overall picture, I don't see these drugs helping us make a better society. We see it in the military, we see it in our children, we see it in the schools. These drugs are not working to make a better society. E com campanhas de marketing da doença mental ocultas que seguem com toda a força. O que é que acontece aos pacientes depois de terem sido diagnosticados e entregues à máquina de administração de psicotrópicos?
Se as drogas estão a ser vendidas como seguras e eficazes pelos psiquiatras e empresas farmacêuticas, por que é que estamos a assistir a um aumento alarmante de efeitos secundários comunicados pelos consumidores? O que é que os psiquiatras não nos estão a dizer? Todas as drogas criam mudanças biológicas no corpo humano. Na medicina convencional, estas mudanças pretendidas são chamadas efeitos principais. As que não são pretendidas são chamadas efeitos secundários. Todas as drogas têm efeitos, secundários ou outros. Mas com drogas psiquiátricas que visam processos cerebrais delicados, todos os efeitos, mesmo os efeitos principais, podem ser perigosos, imprevisíveis e às vezes irreversíveis. All these medications that are apparently supposed to be act as a magic pill, they're finding they all of them have side effects that, could put the patient in harm's way just as well as it could help them. Então, o que é que estas drogas estão a fazer e como é que elas funcionam? Para saber isso, deve poder encontrar muita desta informação na bula do medicamento. Esta bula contém o mecanismo de ação, a explicação do fabricante sobre o modo como a droga funciona no corpo. Tome, por exemplo, os antibióticos, medicamentos usados durante mais de 50 anos como uma cura para doenças infecciosas, como o tétano, a tuberculose e a faringite. O seu mecanismo de ação é bem conhecido. Os antibióticos impedem a atividade celular de bactérias, inibindo assim o seu crescimento ou matando-as completamente. Mas com os psicotrópicos, os fabricantes dizem na sua própria bula que o mecanismo de ação é desconhecido. Most of the medications that are given to clients, whether they're SSRI medications or they're antipsychotics, a lot of the pharmacology of these medications, they don't even know how they work in the first place. Mas existe efeito primário dos psicotrópicos que é comum a todos. Most medication and psychotropic medication, I've noticed, tends to flatten things, so that while you're decreasing the depression, you're also decreasing the joy. And so you're minimizing what it means to be human in the service of avoiding dealing with a problem. They can't connect to the world around them. They feel like there's no feeling, which is, you should have some feeling there. All that's doing is really numbing them down, and they're not doing the work that they need to do to resolve that issue that's going on somewhere internally. Mas o entorpecimento das emoções não é a única maneira de que os psicotrópicos afetam o consumidor. Cada uma das 5 principais classes de psicotrópicos tem os seus próprios efeitos secundários. Os antipsicóticos típicos, como o Thorazine, são químicos poderosos, originalmente concebidos para bloquear os sistemas nervosos centrais dos internados em hospitais psiquiátricos. Estes são agora principalmente usados em pessoas com problemas mentais sérios e podem causar sensações de impotência, deterioração mental, danos neurológicos, demência, tremores, contrações e danos em órgãos internos, só para mencionar alguns. Os ansiolíticos, como o Valium e o Xanax, são prescritos para o nervosismo, ansiedade e transtornos de pânico. Estes podem causar dissociação, deterioração cognitiva, aumento de agressividade, fadiga, alucinação e amnésia aguda nos pacientes. They've got foggy thinking. They're bloated. They have weight gain. They're now diabetic. It's one symptom after another, all caused from the drugs that they're taking, and they don't realize it. Drogas estimulantes como a Ritalina, Adderall e Concerta são usadas sobretudo por pessoas com problemas de atenção, como com distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade. Estas drogas são muito viciantes e podem resultar na atrofia do crescimento, perda de peso, comportamento maníaco, palpitações coronárias, ticos neurológicos, arritmia cardíaca, atrofia e mau funcionamento do cérebro, ansiedade, insónia, comportamento violento e até mesmo a morte súbita. Ritalina, um estimulante geralmente prescrito a crianças, atua no corpo de modo semelhante à cocaína, mas é muito mais potente. E estudos recentes mostram que esta pode causar mudanças permanentes nos cérebros ainda em desenvolvimento das crianças. So you're going to have problems, and it is shown that some of these medications, particularly the stimulants that they're giving, like Ritalin and Concerta, all the ADHD medications actually shrink brain tissue. They know that these psychiatric drugs destroy cells, destroy brain cells, shrink brain tissue. How can that possibly ever benefit anyone? It can't. That's the simplicity. It's not possible.
Os antidepressivos são uma quarta classe de psicotrópicos. Como o seu nome sugere, estes são usados para tratar a depressão e distúrbios de humor. A lista de efeitos secundários inclui a visão desfocada, boca seca, tensão arterial baixa, hemorragia interna, aumento de peso, perturbação do sono, convulsões, função cardíaca deficiente e psicose. The most common thing that I see is the sexual dysfunction. So women having a hard time reaching orgasm or just finding that their libido is lower. And I see that with men as well. And the second most common thing I see is weight gain. I have to say it is not terribly uncommon to see a 40-pound weight gain with antidepressants. Estudo descobriu que o Paxil, antidepressivo líder de mercado, aumenta em 7 vezes o risco de cancro da mama nas mulheres. Talvez a coisa mais arriscada de todas seja medicar mulheres grávidas ou que deram à luz recentemente com antidepressivos para a depressão. When the mother takes the drugs, the psychiatric drugs, or any type of drug in that, like an antidepressant or an anti-anxiety or an antipsychotic drug, that's going to affect the baby as well as the mother, not just the mom, because the baby's going to get it straight through the umbilical cord, through the bloodstream. A administração de drogas a mulheres grávidas causou um risco de 20 a 30% de nascimentos prematuros, danos cerebrais, idade fetal mais baixa no parto e quase o triplo do risco de anomalias congénitas graves. And the antidepressants have been shown to cause something called PPHN, which is a heart problem in newborns. And I think it's criminal to be giving medications to women knowing that their babies are going to be at risk. When mom takes Paxil, she can have a baby born with sometimes they have the limbs are missing. It's called limb reduction. They can have cleft lip. They can have serious heart defects, missing chambers, or the arteries in the wrong place, and also can be born with the organs growing outside of the body. E estes são apenas alguns dos muitos efeitos secundários dos psicotrópicos. Entre os 3 antidepressivos mais vendidos, chamados SSRIs, existem 1.817 efeitos secundários possíveis associados ao Prozac, 2.194 ao Zoloft e 2.497 ao Paxil. É interessante que entre estes está o agravamento dos sintomas exatos que as drogas dizem resolver. They cause depression. They cause suicidal tendencies and ideologies. So they cause a lot of the very exact symptoms that they're supposed to be correcting. They're being treated for depression with a product that's going to create depression. They're treating for a psychosis with something that's actually going to create or has the potential of creating a psychosis. Os antipsicóticos atípicos, uma das novas classes de psicotrópicos, são usados principalmente em adultos e crianças com diagnóstico de distúrbio bipolar. Estes também são conhecidos como timorreguladores. Embora lançados com afirmações de serem drogas milagrosas com poucos ou nenhuns efeitos secundários, foi recentemente revelado que os antipsicóticos atípicos causam um aumento considerável de peso, diabetes, doença coronária, movimento muscular irregular agudo, pancreatite e hepatotoxicidade. Embora os novos antipsicóticos tenham sido originalmente aprovados apenas para tratar a esquizofrenia em adultos, nos últimos 15 anos, as prescrições para crianças aumentaram para o quíntuplo, estimando-se cerca de 2,5 milhões de receitas. E esta prescrição de drogas traz consequências sérias. You know, I've seen kids who have had significant weight gain on some of the antipsychotics, where they were pre-diabetic. You know, they've had, changes in some of their cardiovascular functioning. So there are potentials to really damage the child's health. When you get drugs that you're giving to kids that we know cause extreme weight gain and attack the liver, attack the kidney, that have long-term results, these children that we're giving them today, this medication, we may be doing, kidney dialysis for in 10, 15 years. E não são só as crianças que podem ser afetadas. Calcula-se que os psicotrópicos são responsáveis por mais de 16 mil acidentes de viação todos os anos nos Estados Unidos. E este estudo apenas contemplou condutores de 65 anos ou mais. E o que é que acontece quando surgem estes efeitos secundários indesejados? Geralmente o psiquiatra receitará outra droga. It's called polypharmacy. It's just, adding
additional, if the first drug doesn't work, you add a second drug. If you have an adverse side effect from a drug, then you add another drug to deal with the adverse side effect. And then let's say they start an antidepressant and now they can't sleep. So in order to counteract that, they'll be given a sleeping pill. Then a tolerance builds up. So they might now need another drug because they're now at a tolerance level of the first drug that it's no longer creating the, quote, expected or helpful result. It's not uncommon to see people 5, 6, 8, 9, psychotropic drugs. And there's absolutely not a shred of research that supports that these drugs can be used safely and effectively in combination. Considere a disquinésia tardia, distúrbio do movimento causado por psicotrópicos. Durante 20 anos, começando na década de 1950, os psiquiatras negaram relatórios ligando a disquinésia tardia aos primeiros antipsicóticos, tais como Torazin e Aldol. Quando os psiquiatras finalmente admitiram a verdade sobre os seus comprimidos, milhares de pessoas já tinham ficado permanentemente aleijadas. Mesmo hoje, a disquinésia tardia desenvolveu-se em mais de 73 mil adultos idosos e a doença de Parkinson induzida por drogas apareceu noutras 61 mil pessoas. Mas esta classe de psicotrópicos está longe de ser a exceção. Estão agora a surgir relatórios de que os antipsicóticos atípicos e antidepressivos como Zoloft estão a causar disquinésia tardia generalizada, às vezes poucos meses após o primeiro uso. Mas os psiquiatras e as empresas farmacêuticas continuam a contestar estas provas recentes e continuam a prescrever estas drogas até mesmo a crianças. Mas de todos estes efeitos secundários experimentados por consumidores de psicotrópicos, o mais horrível poderá ser uma agitação interna intensa conhecida como acatisia. These drugs can cause something called akathisia, which causes people to become very agitated, and actually a little nuts, a little off balance, and they'll do things that they never would have done before, things that are totally out of character. This is a normal person without any history of auditory hallucinations, and all of a sudden they'll say there's voices telling them this is the only way to stop the pain, this is the only way is to kill themselves. Had patients tell me that they never, ever, ever had one single thought about suicide in their entire life until they started on the drug. Cerca de 10 a 25% dos consumidores de antidepressivos SSRI, 7 milhões de pessoas no mundo inteiro, sentem acatisia. E o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais da Psiquiatria até admite a ligação entre os psicotrópicos, a acatisia e o suicídio. As estatísticas apoiam isto. A taxa de suicídios da população em geral é menos de 11 em cada 100 mil pessoas. Mas para cada 100 mil pessoas a tomar SSRIs, a taxa de suicídio sobe para 718. Mais de 65 vezes esse valor. E, no entanto, é-nos dito diariamente por psiquiatras e empresas farmacêuticas que os psicotrópicos, de facto, evitam os suicídios. Então, o que é que devemos acreditar? Podemos começar pelas bulas nas embalagens das empresas farmacêuticas? Ou os dados não publicados sobre o antidepressivo Effexor? Ou a análise do Prozac feita pela própria FDA? Ou mesmo um relatório da Câmara dos Comuns Britânica sobre o Zyprexa? É claro que nem toda a gente comete suicídio, mas o número tremendo de outros efeitos secundários pode ser horrível. The medication that the psychiatrist prescribed me made me feel awful. Constant headaches, constant nausea, wanting my skin to turn inside out, just feeling like bugs were crawling all over me all the time. It made me feel like all slow and like sluggish and stuff. Like, and when somebody would ask me something, it would kind of like take a minute, like, what? These drugs have affected my heart. They have affected my liver. Weight gain one time, hit like 40 pounds. These thoughts come over me like I wanted to kill I wanted to really hurt somebody. It just sucks all the life out of you. So you're like a body, like a machine. I didn't want to live. I didn't have the desire to live. I felt miserable. You just can't live, you'd just rather die. Because there's no living when you're hallucinating every day. I actually tried to commit suicide with my psych meds. At some point when you realize that you are really just existing, you're not living, at some point you realize you need to take the risk to get off. Mas então, e aqueles que dizem que os psicotrópicos os fizeram sentir-se melhor, que para eles estes foram medicamentos salvadores, cujos benefícios excedem os seus riscos?
Será que os psicotrópicos são de facto seguros e eficazes para estas pessoas? So what ends up happening is that someone feels good for a while, and then very often they have to have their dose increased, and then they feel good for a while, and then they might have to have it increased again, or maybe they'll switch agents. So it's that kind of a story if you're not actually getting to the root of what's going on. I think the research is pretty clear that then often starts to change, and you start to have a supersensitivity to being depressed, in which case then they become more depressed, and then they're chronically depressed. E há bastantes provas de que se os efeitos secundários a curto prazo dos psicotrópicos não apanharem a pessoa, então os efeitos a longo prazo irão apanhá-la. Psychiatric drugs are toxic to the body. They do build up in the body and add to the body's reserve and reservoir of toxins that will suppress the immune system, and the body will try and fight them as foreign objects. If they're on these medications for years and years and years, I mean, one of the things that we know about adults and some of the, for bipolar and schizophrenia is that they're dying at younger ages, and these are adults. So if we're starting this medication approach with young kids, what is their life expectancy going to be? No one's really examined it or is looking at the big picture, which is what's it really do to a society with a proliferation of mood-altering, emotion-altering, or blunting in a society at large. And I think we're going to really see a huge increase in violence and suicide and a lot of bizarre behaviors that we haven't seen, because for a very short period of time, only in the last 60 years, have we really started medicating, intoxicating our brains with these incredibly toxic substances. A probabilidade muito real de efeitos secundários significativos a longo e a curto prazo deveria dar a qualquer pessoa que esteja a considerar tomar psicotrópicos muitas razões para refletir. Mas então, e aqueles que já os estão a tomar e que por mais que tentem, não os conseguem largar? Há muito que se notou que os psicotrópicos têm um grande número de efeitos secundários físicos e emocionais com que muitas pessoas não conseguem viver. Mas se os efeitos secundários dos psicotrópicos são tão maus, por que é que algumas pessoas continuam a tomá-los? Os psiquiatras, as empresas farmacêuticas e mesmo as entidades governamentais são responsáveis pela segurança das drogas que põem no mercado. E embora admitam relutantemente a existência da maioria dos efeitos secundários dos psicotrópicos, há mais um que eles quase nunca mencionam. Every single one of these drugs are addictive, psychologically and or physically addictive. They change your body's makeup, you change your body how it reacts to things. And so even though people, their psychological state, they may be over their depression, they physically will need that drug still. And so that becomes the complication of getting them off. I have people come to me on a weekend, they run out of refills, and they say to me, if I don't take this drug, I'm going to get sick. If I don't take this drug, I'm going to get sick. We don't talk about psychologically. We don't talk about depression. We don't talk about anxiety. I am going to get sick if I don't take this drug this weekend. It has nothing to do with psychology. Mas veja o que alguns psiquiatras, questionados numa conferência recente da APA, tiveram para dizer sobre a viciação. How addictive are psychiatric drugs? They aren't. Only benzodiazepines. They're not addictive at all. Antidepressants are not generally considered addictive. SSRIs are not addictive. Antipsychotics, they don't cause addiction. Major tranquilizers are all safe as far as addiction is concerned. The drugs that most of us are using in neuropsychiatry are not addictive at all. Então, quem é que está certo? Para descobrir isso, não precisamos de procurar mais longe do que os antigos pacientes com experiência em primeira mão. The psychologists and psychiatrists went to both. They never told me that they would be addictive. They would cause me to have these thoughts. For sure, the psychiatric drugs I was on was addicting. Within six months to 9 months, I was hooked. Boy, Xanax had a hold of me. I mean, I was going through a bottle of pills every 3 or 4 days. I lost my job over it. Over a prescription drug that's not supposed to be addictive. Lost my job. The reality is that it is addicting. It will wreck a person's life.
Este conflito sobre a viciação resume-se a uma definição de palavras. A maioria das pessoas pensa em viciação como uma necessidade psicológica ou física incontrolável de uma certa substância, mas não os psiquiatras. Eles definem a viciação como ansiar por uma dose cada vez maior da mesma droga, enquanto a necessidade incontrolável de continuar a tomar uma droga é categorizada apenas como dependência. É por isto que os psiquiatras não admitem que as suas drogas são viciantes. In their definition, a very small percentage of people become addicted. The reality is a large percentage of people can't get off these drugs, and they call that dependence. It's all a matter of how they term it. And when you look at addiction, it could be that their tolerance increases and their needs and wants to use the medications increase, or it could be they simply, once they start on the medication, they're not able to come off of it without help. They try to, and as soon as they try to come off the medications, they start to have symptoms that are unwanted and obviously keep them wanting to take the medications again. When you explain to them how addictive it is, they are surprised because they're like, well, it's a prescription. So I do believe that a lot of people don't really know how harmful these meds are. They don't view them as dangerous as some of the street drugs. Mas muitos psicotrópicos tornaram-se drogas de rua, especialmente a classe de drogas dada a crianças diagnosticadas como tendo desatenção ou hiperatividade. Estimulantes, como a Ritalina, Adderall e Concerta, causam tanta habituação que foram listadas pela Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos como drogas de classe 2, substâncias altamente viciantes na mesma lista que a morfina e a cocaína. Biochemistry and pharmacology of Ritalin is exactly the same as that of cocaine, except for the speed of onset. A semelhança entre a Ritalina e a cocaína torna-se óbvia quando consideramos o grande problema do consumo de estimulantes nas nossas escolas, onde comprimidos de Ritalina e do seu parente químico, Adderall, são tomados como recreação por miúdos nos pátios escolares. Some of my friends took Ritalin and Adderall just to get high, like that I've known throughout the years. Kids will chop that stuff up with a razor blade. It's pure, man. Pure drug, you know, that's why kids like it. They'd chop it up with a razor blade and snort it. My cousin Sammy had this Ritalin and we would eat it and we'd be able to stay up all night and play video games. It was, your pupils would dilate, it was just outrageous. Matter of fact, in 8th grade I got kicked out of school 3 days before it let out for selling Ritalin and actually snorting lines in the back of the classroom. So, yes sir, it definitely caused me some problems there, and I definitely had people buying them from me, yes. Este não é um problema pequeno. Em 2006, os pesquisadores descobriram que mais de 7 milhões de americanos tinham abusado de estimulantes, com 75 mil adolescentes americanos e jovens adultos a ficarem viciados todos os anos. Além de viciarem os seus consumidores, os estimulantes também são conhecidos como drogas de entrada, que levam a uma viciação futura a drogas de rua como a cocaína, heroína e metanfetamina. When you provide drugs in a manner which most of our children are being provided drugs at an early age in life, only prepares that child to be on more drugs as they get older. E, no entanto, em várias publicações recentes, os psiquiatras de facto encorajam as crianças rotuladas com DHDA a tomar estimulantes para reduzir dependências futuras de cocaína e de outras drogas de rua. Mas as evidências mostram que esta teoria é infundada e que, na verdade, o que acontece é o contrário. When I've spoken to people who are methamphetamine addicts, they said that the drug that they started taking almost consistently was Ritalin. The longer a child is on Ritalin, the more the likelihood that they may become addicted, whether it's Ritalin or Concerta or Adderall, okay, or a number of other drugs. Os estimulantes não são os únicos psicotrópicos com um alto potencial de viciação. As benzodiazepinas, por exemplo, são tranquilizantes que podem tornar-se viciantes em 14 dias. Tome, por exemplo, a benzodiazepina Xanax, que após apenas 5 anos no mercado estava a produzir 1,5 milhão de viciados por ano. E largá-la pode ser muito difícil. Os sintomas da abstinência de Xanax incluem tremores, perda de apetite, contrações musculares, problemas de memória e concentração, insónia, agitação, pânico e ansiedade. Some of the psych medicines, particularly the benzodiazepines, are some of the most addictive drugs there are in terms of the persistent withdrawal anxiety
that these drugs cause. I have been in the position of having to withdraw a number of people from benzodiazepines that I didn't put on them, obviously. And it's difficult. It's really difficult. Prescription benzodiazepines, I think, are much more dangerous and much harder to come off of for the patient than the street drugs are. Mas os sobreviventes dir-lhe-ão que as benzodiazepinas não são a única classe de psicotrópico que é extremamente difícil de largar. I had about a 10-year time frame in my life where I abused both street drugs and prescription drugs. And the drugs that were the hardest to come off of, in my opinion, were the psychiatric medications. And I mean worse to come off of than a drug like heroin. Withdrawal symptoms from the psychiatric drugs just made my mind go crazy. I couldn't think. I couldn't form coherent thoughts whatsoever. I was racing. I had highs and lows, ups and downs, hot and cold sweats. I went through seizures. I was sweating with night sweats so bad I was wetting my bed just with sweat. I had tremors really bad. I mean, I joked that I looked like I had the end stages of Parkinson's disease. But you couldn't even hold me still when I was going through withdrawals. My legs would shake. I couldn't sleep. No one in the world should have to go through what I went through, in my opinion. And I wouldn't wish it on my worst enemy. Até mesmo os recém-nascidos de mulheres que tomaram psicotrópicos enquanto grávidas podem experimentar sintomas de abstinência. Estas crianças experimentam irritabilidade, hiperatividade, padrões de sono anormais, vômitos, diarreia e ausência de aumento de peso. Mas é a amplificação de certos efeitos secundários causados pela privação de psicotrópicos que pode ter um efeito desastroso no indivíduo. Now the person stops taking the drug, and the effects of the withdrawal or the effects of stop taking the drug are increased and amplified symptoms like the depression or suicide ideas, or etc. They have tremendous mood swings. They invariably get violent. They cannot control their emotions. You're very depressed, you're suicidal, you're hallucinating, you're psychotic, you're crazy, you're manic when you stop taking your medication. É por isto que se tem verificado que uma privação incorreta de antidepressivos SSRI provoca mudanças bruscas de humor e uma ira incontrolável que estiveram envolvidas em muitos dos massacres recentes. Por exemplo, em maio de 1998, Kip Kinkel, de 15 anos, tinha acabado de parar de tomar Prozac, quando alvejou e matou os pais. Depois foi para a sua escola no Oregon, onde assassinou mais 2 pessoas e feriu 25. Por exemplo, em novembro de 2007, Pekka Erik Auvinen matou 8 estudantes a tiro em Helsinki, a Finlândia. No princípio desse outono, ele tinha reduzido ou deixado de tomar antidepressivos que lhe foram receitados para a ansiedade social. Dia de São Valentino de 2008, Universidade do Norte de Illinois, Stephen Kazmierczak caminhou por um salão de conferência e abriu fogo, matando 5 e ferindo 18. Umas poucas semanas mais cedo, ele abruptamente parou de tomar antidepressivos. Mas em vez de reconhecer que tragédias como essas são o resultado da abstinência de psicotrópicos altamente viciantes, a resposta normal dos psiquiatras é culparem a ausência da droga pelo que eles dizem ser a recaída da doença mental. When a psychiatrist says that, well, the reason why they're feeling that way when they get off the drug is because, see, that shows you how bad they really need the drug. Here's the deal. There's no way that that's true. The reality is, when they stop the drug, they get depressed or they have withdrawal effects of various types. And the reason they're having those effects is because it's a withdrawal effect from the drug. All you need to do is you need to sit down and listen to anyone who's been on these medications and wants to come off them. And you listen to their story, and you listen to what they're going through, why they want to come off of them. And that's it. The conversation stops. The debate ends. My name is Robin, and currently I am withdrawing from lorazepam, and I am at the 0.4 milligram dose. Here we go. Today, I was totally exhausted. I've had 4 nights, 2 nights of insomnia, and then a good night's sleep, then 2 nights of insomnia. Well, just hoping that I can sleep better.
tonight. Didn't sleep good last night. Well, as you can see, today I don't care. I did not get ready, and my wave went down. I'm down in the valley today. One of the side effects or withdrawal symptoms for lorazepam can be night sweats or hot flashes, a little lightheaded and kind of dizzy, anxiety, sore throat, weepy, very, very tired, grouchy, just overwhelmed, distraught, distressed. I began to experience suicidal thoughts. I think I've said a little bit to my husband, but he was already worried enough. This is really the first time I'm saying something about it. I feel like I could have a nervous breakdown. You know, there are just times like I hit a brick wall and I can't do it anymore. It's going to take another, maybe 18, 19, 20 weeks to get off of it. And that is very overwhelming to me. I'm weary today. And this is how I used to be for many weeks with lorazepam. And that's the hardest thing, is you are trapped into living it out the way you have to live it out in order to be safe. So that's frustrating. I just want my life back. And that's where I am today. A Robin levou meses para se desabituar de só uma das suas drogas psiquiátricas. E os especialistas em habituação concordam que a retirada lenta é a única maneira segura. You just can't cut people off from these drugs. Sometimes it can take up to a year or more, depending on the person and how long they've been on the drug and how we wean them off. You can't stop these drugs cold turkey. No. I would never advise anybody to just stop them. They need to be under the care of a medical practitioner. When some of my patients come in and they talk to me about getting off of psychiatric medications, I really caution them not to just stop their drugs cold turkey, because that can really send them into a tailspin. The data is right there. It's going to cause the symptoms that it causes. It's going to have withdrawal effects, and they know it. There's not a psychiatrist that doesn't know it. E, no entanto, os psiquiatras dizem-nos que os psicotrópicos são a única maneira de impedir as pessoas de ficarem insanas e de aliviar a angústia mental. Mas será realmente esse o caso? Ou haverá outras escolhas, eficazes, económicas e sem drogas, que poderiam cumprir todas as promessas vãs que foram quebradas e não cumpridas pela psiquiatria? Depois de tudo o que vimos, devemos acreditar nos psiquiatras quando dizem que ao virar da esquina está o seu novo avanço? E se a psiquiatria não está a funcionar, para onde vamos a partir daqui? Ao olharmos para o panorama, uma questão se torna clara. Como é que alguém pode confiar nos psiquiatras com a sua saúde mental? Mesmo os psiquiatras entrevistados numa recente convenção da Associação Psiquiátrica Americana prontamente admitiram que não têm respostas. What is the answer to mental illness? That's too broad of a question to answer. I don't think there are any answers to mental illness. You still need a better answer than the one we have now for mental illness? I can't even understand the question. There's no real answer. You can't. These are like chronic problems. You can't just cure somebody. Já que a psiquiatria não tem respostas, como nos preocupamos nós com aqueles com problemas psicológicos reais e severos? Existem, de facto, muitas respostas, mas nunca as escutarão dos psiquiatras que receitam drogas psicotrópicas. Uma solução foi o projeto Soteria, formado em 1971 pelo Dr. Loren Mosher, então pesquisador-chefe de esquizofrenia do Instituto Nacional de Saúde Mental. Loren Mosher developed this program, through NIMH,
to look at this, because they were starting to have in the research a debate about whether the medications were actually being helpful or whether they were actually causing some problems. They would create a community-based center where people diagnosed with schizophrenia could go. It was going to be non-drug oriented because he didn't believe that psychiatric drugs were the answer to schizophrenia. It provided a place to where there could be people there who would be supportive and be there during the time they have a crisis. Instead of medicating them, be there with them and help them through it. E os resultados foram chocantes. Os residentes de Soteria saíram-se consideravelmente melhor do que aqueles a tomar drogas, com muito menos readmissões. O sucesso da Soteria House provou que a compreensão e compaixão poderiam aliviar o tormento mental muito melhor do que tratamento psiquiátrico e sem os efeitos secundários nefastos. Mas, apesar disso, o avanço do Dr. Mosher iria em breve ser completamente rejeitado por uma comunidade psiquiátrica dependente de drogas psicotrópicas e dinheiro farmacêutico. Na carta de demissão do Dr. Mosher à Associação Psiquiátrica Americana, ele escreveu: "A psiquiatria foi quase completamente comprada pelas companhias farmacêuticas. Nós perdoamos e promovemos o amplo uso e mau uso de substâncias químicas tóxicas que sabemos que têm sérios efeitos a longo prazo. A psiquiatria é um logro, como praticada hoje em dia? Infelizmente, a resposta é sim." When people ask me about aren't there more places to get this type of treatment and why is biopsychiatry kind of taken over, if they were effective, why did they go away? And I really think that it goes back to the question of money. Entre a pressão política exercida pelo estabelecimento psiquiátrico e falta de financiamento, refúgios como Soteria são poucos e afastados entre si. Mas podem ser encontrados e aqueles que estão realmente perturbados podem recuperar. E quanto a perturbações mentais ou emocionais comuns de todos os dias, tais como variações de humor, sem usar a psiquiatria, como podemos tratar dessas? É mais fácil do que se poderá pensar, porque há provas amplas de que mais de metade de todos os problemas psiquiátricos são de facto causados por uma doença física subjacente e não detectada. I would say nearly 100% of the time, when someone comes in wishing to get off of an antidepressant, I find some underlying issues that weren't addressed originally that may have contributed or else caused their mood disorder. And you start to look at all the different factors in their life. A lot of times you can find that there's multiple different reasons that someone's not feeling well. Viruses can cause depression. Digestive issues can cause depression and anxiety. Iron deficiency is very connected to depression. One of the effects of pesticide poisoning is depression. Little children, if they get a streptococcal infection, can become obsessive and compulsive. I've seen people with bipolar disorder, manic depression, who have food allergies. Pretty much any kind of psychiatric problem can be associated with a low thyroid state. A ton of difficulties that a person has that can manifest itself as a supposed mental illness, but you fix the hormone, you fix the gland, you fix the nutrition. Miraculously, you can also fix the quote-unquote mental illness. Why a psychiatrist cannot get to the root of a person's problem, that's the million-dollar question. I have absolutely no idea. They could. They learn it in school. They could just as easily run a blood test as I could run a blood test. They could run all the diagnostic tests I can. They study anatomy, physiology, pathophysiology. They just choose on their own to treat symptoms. E quanto a outros, cujo problema psicológico não é devido a problema físico subjacente? Divorcing parents, a change in babysitters, moving in the middle of a school year. Those can cause disruptions in the normal flow of sitting in a class and paying attention. Good things are seen as stressful as bad things. Buying a house can be as stressful as losing a house. Getting married can be as stressful as getting divorced. But it may be some situational anxiety, situational depression that would have resolved on its own years ago. And the patient's been on medicine for years. Well, it is ridiculous to think that normal depression or grief from normal life circumstances should be treated with medication. We didn't think this way before we had them, because people just took it for granted that life was difficult at times. It was stressful, painful, and, difficult emotions, be they anger, pain,
sadness, grief. All these things are normal reactions, and to cover that up with medication is really to turn your back on what makes us human beings, which is our emotions. É claro, problemas mentais sérios às vezes requerem a assistência de outros. Mas devido ao tremendo poder do dinheiro das companhias farmacêuticas que mantêm os psiquiatras em posições de influência sobre o público, os média e o restante campo médico, o único tratamento de que irão ouvir falar é de drogas psicotrópicas. Mas há uma coisa que o consumidor pode fazer: insistir em consentimento informado preciso. Informed consent boils down to the patient must be told about their diagnosis and what the risks and benefits and alternatives are to the treatment. Risks and benefits and alternatives to the treatment, risks, benefits and alternatives to not treatment. Então, quais são os pontos-chave de consentimento informado no que diz respeito a drogas psicotrópicas? 1. Desordens psiquiátricas não são de facto doenças que requerem tratamento médico. 2. Não existe prova científica de que as drogas psiquiátricas resolvem ou curam problemas mentais. 3. Drogas psiquiátricas mascaram os sintomas e têm severos efeitos secundários de curto e longo alcance. 4. Drogas psiquiátricas podem causar dependência e habituação. 5. A maioria dos problemas mentais é causada por uma doença física subjacente. 6. Não importa quão severa é a perturbação emocional ou psicológica, existem muitas opções que não envolvem drogas psiquiátricas. Infelizmente, estes pontos são raramente ditos aos pacientes. I have over 2,000 clients, and I can honestly say 100% of them that have come to me, it has either been suggested that they take psychiatric drugs or they actually have taken them. And probably 70 to 80% have actually fallen into the trap and taken the psychiatric drugs because they didn't know what else to do. 50% of patients who are not treated for depression come out of it on their own without any therapy. Okay, that's never on an informed consent, but it is a fact. So, there's never a full informed consent. Mas a verdade está a sair. 14 leis estatais dos Estados Unidos agora restringem severamente a rotulação psiquiátrica e a dopagem de crianças. E uma lei federal de 2004 proíbe funcionários escolares de forçarem os pais a medicar os seus filhos ou filhas com psicotrópicos. Entretanto, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos afixou o seu rótulo negro em antidepressivos para suicídio em crianças e adolescentes e outro aviso em estimulantes sobre ataques cardíacos e morte súbita em pessoas de todas as idades. Noutra frente, os sobreviventes da psiquiatria procuram com êxito remédios legais para os efeitos debilitantes das drogas psicotrópicas. Desde 2005, houve 50 mil processos de tribunal individuais devido ao risco de produto e ferimentos pessoais contra as firmas farmacêuticas por danos causados por drogas psicotrópicas. Uma média de 34 processos por dia. A Eli Lilly, acusada de comercializar ilegalmente o seu antidepressivo Zyprexa, pagou mais de 2 mil milhões e meio de dólares em acordos a 31 mil queixosos em 34 estados. Em 2009, o fabricante de drogas Pfizer concordou em pagar mais de 2,3 mil milhões de dólares em indemnizações por conluio com um grupo de fachada psiquiátrico para comercializar ilegalmente o seu antipsicótico Geodan. No entanto, com rendimentos farmacêuticos anuais por volta de 600 mil milhões de dólares, as companhias de drogas tratam julgamentos e penalidades apenas como um custo de fazer negócio. De facto, são conhecidos por pôr de lado 1.000 milhões de dólares para esse propósito. The pharmaceutical industry has such a huge financial base that even hundreds of millions of dollars in fines is basically meaningless to them. Fines for some of these transgressions are like petty cash to the big companies. They're more concerned about the reputation that might be damaged by this. The main thing they do there is just try to hide the fact, and the quickest way to hide the fact is to quickly pay the fine and get out of town. E isto abre a porta a advogados empreendedores, mas eles têm de estar preparados. Lawyers need to understand that they do not receive adequate scientific training to conduct these cases by themselves. They need to gather together a team of experts who will help them to do these cases wisely and well.
And then other people will begin to see the rates of success that we have had over the last 12 years doing what I call science-intensive litigation. You have to go to the experts in the field and say, okay, bring your expertise to bear, come to court, and tell people what you know. I have found that there's an overwhelming number of people that when they see the atrocities that have occurred with psychiatry and the way people have been treated, they are very willing to come over and testify against psychiatry and testify against techniques that are being used. O sistema de tribunal é só uma área onde as pessoas estão a falar. Você também pode ajudar ao partilhar este documentário com colegas de trabalho, clientes, pacientes, amigos e entes queridos. Ao fazê-lo, você responderá à pergunta final. O que posso fazer para proteger o nosso mundo do flagelo da psiquiatria e das drogas psicotrópicas? Obtenha os factos na cchr.org.